Tá. Olá a todos, boa noite. Conforme anunciado, nós estamos aqui na sequência de lives que estamos fazendo para trazer mais informação a toda a população e dessa vez nós estamos compartilhando simultaneamente no Facebook e no YouTube. Eu sou Paula Belmonte, deputada federal aqui pelo Distrito Federal e nós estamos já há algum tempo mostrando para a população diversos aspectos aqui em relação a esse momento de pandemia, em relação ao momento do Brasil e principalmente trazendo informação, porque nós acreditamos que a verdadeira democracia é quando todo cidadão tem informação para escolha. E tenho a honra, assim, eu quero dizer assim, é honra mesmo a palavra, um momento assim de muita felicidade de estar recebendo aqui uma pessoa que eu acredito que seja, assim, uma autoridade no que vem falar, porque eu vejo que a autoridade, ela só é presente quando a pessoa tem ação, exatamente, não da boca para fora. O senador Álvaro Dias é um dos políticos mais influentes do Brasil, está no 4º mandato de Senado Federal, já foi prefeito, já foi deputado federal, é uma pessoa que abriu mão de vários privilégios políticos, dos quais a população muitas das vezes aqui questionam, e nós estamos aqui para falar a respeito das regalias dos ex-presidentes. No caso, o senador Álvaro Dias, ele tem um projeto de lei em 2016 que ele pede para que todos os ex-presidentes que sejam condenados, eles não possam ter esse direito. E esse valor é um valor que se movimenta muito. Vamos trazer aqui, então, peço para vocês que estejam nos escutando, façam inscrição no nosso canal, compartilhe esse vídeo, que nós vamos estar nada mais, nada menos com o senador Álvaro Dias aqui conosco conversando. Vou chamar senador Álvaro Dias. Prazer. Prazer é meu. Uma boa noite a você. Uma boa noite a todos os que nos acompanham, né? Eu imagino que a minha página do Facebook também está compartilhando essa live nossa, não é? Então, além do seu canal no YouTube, além da sua página no Facebook, também a minha deve estar, nesse momento, compartilhando. Então, eu quero abraçar o Brasil, abraçar os brasileiros. Num momento difícil, num momento de muita apreensão, angústia, sofrimento, dor, mas nós temos que preservar a esperança, não é? Nós temos que olhar a esperança e superar as dificuldades. Por isso estou aqui com muita satisfação para conversar com você, Paula. Você muito grata. Muito grata. Você escolhe o assunto e nós comentamos, né? Eu quero só, assim, registrar, o senador Álvaro Dias foi uma das pessoas, assim, que trouxe muita informação em relação, é um grande estudioso, estudou muito e fez uma grande investigação no BNDES na época, né, senador? E para nossa surpresa, saiu aí, não existindo caixa preta, mas a gente sabe que tem uma caixa preta lá, né, senador? Mas o tema da nossa live hoje é a respeito das regalias. Mas antes de a gente entrar nesse tema... Mas eu quero te cumprimentar, Paula. Antes de você começar, eu quero te cumprimentar pelo trabalho que você realizou na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu participei de muitas comissões de inquérito, não é? E eu sei como é complexo. E você enfrentou, você teve tempo para estudar, estudou, investigou, porque é preciso se preparar para enfrentar as feras que chegam lá. E você enfrentou sempre com muita competência, fez um belo trabalho na CPI do BNDES e contribuiu para revelações importantes. Nós estávamos, desde 2005, investigando, denunciando, apontando desvio de finalidade, mostrando a aplicação indevida no exterior de recursos públicos, né? Recursos do BNDES, recursos do FAT, do FGTS, recursos do trabalhador, recursos do Tesouro Nacional, transferido ao BNDES, que, por sua vez, transferia para Cuba, para Angola, para a Venezuela e para outras ditaduras sanguinárias mundo afora. E você foi lá, enfrentou essa realidade.
Senador, eu fico assim, de vez em quando eu ouço alguns discursos lá no plenário e eu fico assim muito impressionada com a discrepância, né? Porque falam aí dos grandes empresários, falam dos bancos, mas aquela época foi favorecido os grandes empresários, os grandes bancos, foi tudo exatamente o que eles falam hoje, o que eles pregam hoje contra os grandes empresários, e o que me deixa, assim, muito indignada, a indignação é que esse dinheiro foram para poucos empresários, gerou aí um desemprego muito grande, um monopólio de alguns setores, e muitas das vezes o dinheiro do brasileiro, né, que é um dinheiro suado ali, ela foi para fora do Brasil, né? Então, você vê um discurso antagônico aí, né? Que hoje ficam falando dos empresários, mas à época favoreceram os empresários, favoreceram os bancos, né? Veja, o metrô de Belo Horizonte falam dele há 20 anos e ele fica lá, né? Não acontece. No entanto, com dinheiro nosso, do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, o governo do PT financiou o metrô da Venezuela, de Caracas, na Venezuela. Financiou o Porto de Mariel, em Cuba. Um aeroporto fantasma em Moçambique. Um baita no aeroporto, não é? Então, eles jogaram pela janela o dinheiro do nosso povo e permitiram lá fora a corrupção. Contribuíram para que ocorresse corrupção internacionalmente, não é? Esta é a realidade. Mas eu estou mudando o foco aí, você comanda. Senador, deixa eu aproveitar aqui e dizer que nós temos algumas pessoas nos assistindo agora nesse momento, muitas pessoas aqui fazendo elogio ao senhor, dizendo que o senhor é uma pessoa que já vem trabalhando nessas pautas realmente de moralidade do serviço público, do dinheiro do contribuinte, já há muitos anos, então fazendo muitos elogios ao senhor aqui. Depois nós vamos passar todos esses comentários e dizendo assim, o apoio total a exatamente acabar com essas regalias, né? Então, eu estava querendo, assim, que a gente conversasse, essa lei que o senhor fez, protocolou em 2016, e nós protocolamos agora, nós fomos um pouco mais radicais em relação a fazer o pedido para que não haja esse tipo de regalia para nenhum ex-presidente, porque nós estamos aí falando em 2019, foi movimentado 4 milhões e meio só para os ex-presidentes, quer dizer, a gente está falando aí de uma população que está ganhando um salário mínimo, muitas das vezes, faltando o básico, nós estamos aí dando um número de assessores imenso para esses ex-presidentes, então eu estava querendo ver como que o senhor vê isso e traz essas informações para a população. Eu vou trazer uns números aqui, se você me permitir. Com certeza. Que a população saiba, né, que você não está brincando e eu também não estou brincando. Um projeto de 2016, ele ficou nas gavetas, porque há esse corporativismo na política, infelizmente. Agora, há um parecer favorável do senador Oriovisto, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já tinha me acertado com a senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Justiça, e o projeto seria votado. Aí veio o coronavírus e a nossa pauta ficou parada, né? Agora, nesse sistema remoto de deliberação, nós só tratamos de projetos que digam respeito ao combate à pandemia do novo coronavírus, não é? Mas vamos lá, olha, o que os ex-presidentes têm direito, não é? E você disse bem, meu projeto, para que eu tivesse mais chance de aprovação, eu foquei apenas os presidentes condenados, né? Ou por crime de responsabilidade, aí impeachment, ou por crime comum, que levou inclusive à prisão, o ex-presidente Lula. Então, seriam 3 ex-presidentes, Collor, Lula e Dilma. Mas você amplia, e certamente há possibilidade também de emendas lá no meu projeto também para ampliar. Olha, não importa de quem seja o projeto, o que importa é o objetivo dele, não é? Eu quero cumprimentá-la também pela iniciativa lá na Câmara dos Deputados. Veja aqui, os presidentes da República têm direito a carro oficial, 2 carros, e uma equipe de 8 servidores, com salários e custos de viagens, tudo pago
pelo dinheiro do contribuinte. Atualmente, todos os ex-presidentes, não é? Todos, fazem uso dos benefícios. Ninguém abriu mão. Veja, eu, como ex-governador... Eu até vou colocar numa situação delicada o senhor aqui. O senador Collor, que recebe todos os benefícios como senador, também recebe os benefícios como ex-presidente, então, que é isso? Exatamente. Ninguém abriu mão de nada, nenhum deles. Não é? Eu estava citando apenas que eu, como ex-governador do Paraná, tinha uma aposentadoria durante 29 anos, abri mão dela, deixei de receber mais de 11 milhões de reais. Né? Todos os outros receberam. Agora, o Supremo Tribunal Federal acaba com esta aposentadoria. Mas quem recebeu, recebeu e não tem que devolver. Não é? Os ex-presidentes, todos eles recebem. Vamos lá, vamos mostrar aqui, olha, quais são os benefícios. Né? As equipes dos ex-presidentes, né, podem ter até 8 cargos em comissão de direção e assessoramentos superiores, DAS. Não é? Tal despesa constitui o maior gasto, são 44 milhões nestes anos, foram 44 milhões de reais. São assessores técnicos, seguranças e motoristas. Né? Os assessores melhor remunerados recebem aí em torno de 14 mil reais por mês. Esse é o salário dos assessores dos ex-presidentes. Né? E as despesas com viagem, né? São diárias, são passagens, são hotéis. Foram gastos 14 milhões de reais com essa farra turística, né? Fazem turismo com dinheiro do contribuinte. O Lula lidera esse ranking com 4 milhões e 900 mil reais. Veja, 4 milhões e 900 mil reais. O ex-presidente Lula, só com viagem. Só a última viagem do ex-presidente para Paris, Genebra e Berlim, vocês acompanharam os anúncios, né? Custou 150 mil reais. Essa última viagem, recente agora, depois que ele saiu da prisão, ele foi a Paris, foi a Genebra e gastou 150 mil reais. Paris, Genebra e Berlim, na Alemanha. A ex-presidente Dilma Rousseff, né, viajou a 13 países em 2019. Em 2019, 13 países, né, gerando uma despesa de 544 mil reais, com 250 diárias e passagens aéreas para assessores pagas pela Presidência da República, ou seja, pelo povo brasileiro, pelo contribuinte. Foram 544 mil reais para o turismo da ex-presidente Dilma, que perdeu o cargo por impeachment, por ter praticado crime de responsabilidade. Ela foi responsável por 80% das despesas com viagens internacionais feitas pelos ex-presidentes. Numa delas, ela passou 42 dias de férias em Nova York e ainda fez um bate-volta em Sevilha, na Espanha. A despesa com 96 diárias chegou a 136 mil reais, porque acompanha o ex-presidente assessores com diárias pagas pelo povo brasileiro. Há ainda gastos com combustível para 2 carros oficiais, disponibilizados para cada ex-presidente. Não basta um, são 2 carros oficiais para cada ex-presidente. O total aí de despesa de combustível deu 386 mil reais. Bem, e despesas com manutenção desses veículos, mais 106 mil reais. Recentemente, né, houve a compra de veículos novos para os ex-presidentes. Né? Eu não sei se está aqui isso, mas eu vou chegar lá. Foi mais de 100 e poucos mil reais cada veículo novo que foi comprado para os ex-presidentes. O total de gastos, portanto, desses ex-presidentes, né, chega a... Quem deixou o cargo há mais tempo, é evidente que gastou mais. Né? Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso tem um total de 15 milhões, porque deixou o cargo há mais tempo. Os assessores custaram 13 milhões, né, nesse período. Né?
As diárias de passagem somaram 2 milhões. Aí no Sarney também é dos antigos, né? O dado terminou em 90, consumiu 14 milhões. Foram 12,9 milhões com assessoria, 1 milhão e 200 com viagens nacionais e internacionais. O Collor gastou 13 milhões, né, com 9 milhões e meio com assessores e 3 milhões e 300 com viagens. Né? Bem, aí vem, na condição do ex-presidente, há 9 anos, o Lula já acumulou gastos de 9 milhões e 900 mil reais. 9 milhões e 900 mil reais. Em 3 anos e meio, fora do mandato, Dilma fez despesas no total de 5 milhões e 400. O gasto acumulado de Temer chega a 816 mil, porque é o último ex-presidente. Né? Importante ressaltar que a campeã de gastos médios é a ex-presidente Dilma. Ela que vem gastando mais, se nós fizermos aí o cálculo médio, né, em razão do tempo que ela deixou a presidência. Ela deixou em 2016, foi quando eu apresentei o projeto. Ela gastou uma média de 1.600, né? 1 milhão e 600 mil nos 3 anos seguintes. Portanto, esses são alguns números que mostram que há privilégios que são indefensáveis. Né? A impressão que passa para a população é que nós não estamos na República, nós estamos no Império. A impressão que fica é que estamos no Império, que um grupo toma conta do poder para preservar os seus privilégios e deixa em dificuldade a população vivendo com contradições incríveis, com desigualdades sociais imensas. Por isso, senador, parabéns a você por sustentar esse tema lá na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante. Nós estamos aí com 800 pessoas nos vendo aqui agora, ao vivo. Com certeza teremos muito mais, porque esses vídeos vão ser compartilhados aí, então eu até peço que as pessoas estejam compartilhando. Nós estamos aqui recebendo com muita honra o senador Álvaro Dias. Meu nome é Paula Belmonte, deputada federal aqui pelo Distrito Federal, e eu tenho visto muitos comentários de apoio. Mas é muito importante, senador, até antes de entrar nesse aspecto que o senhor trouxe, que é uma vergonha, é a questão de nós não podemos ter como brasileiros defendendo nomes, nós temos que defender ações, atitudes, ideias. Porque existe hoje no Brasil uma polarização que a gente fica naquela coisa de ter político de estimação. Nós temos aqui ideias e atitudes, e nisso eu posso dizer que o senador, tanto eu quanto o senador, abrimos mão de todos os privilégios políticos, então temos aqui autoridade para falar. Então, aqui não temos aqui, nesse momento, defender nomes, não. A gente está defendendo a população brasileira e as pessoas têm que ser inteligentes em saber isso. Quando a gente identifica ideias boas, nós temos que reforçar essas ideias. E isso é algo que eu sou testemunha, eu estou na política há 1 ano, mas eu sou testemunha como cidadã, que o senador combate os privilégios há muitos anos, e é isso que nós temos que defender, são atitudes que fazem bem para a população. E quando eu trago uma live com esse assunto, não é trazer indignação, é saber dar informação, porque não só essa regalia, mas vários outros setores, existe dinheiro que é desperdiçado da população. Hoje, por exemplo, nós sabemos aí que vamos ter, infelizmente, um grande número de pessoas que vão ficar desempregadas, um problema econômico, que é lógico que nós temos que unir a economia com o social, mas nós temos aí um desperdício muito grande do dinheiro do contribuinte, das pessoas que pagam imposto, aquela pessoa que reclama, que entra num ônibus, muitas das vezes cheio, maltratado, é aquele trabalhador que está pagando aí para esses presidentes essa regalia. E o que mais me deixa indignada, eu vou fazer aqui uma observação já como uma cidadã, senador. Nós pagamos para o ex-presidente condenado, ex-presidente Lula, a receber um prêmio na França de uma pessoa que é condenada, quer dizer, brincou com a nossa autoridade brasileira, quer dizer, um cara que foi condenado. 150 mil. Gastou 150 mil para receber um prêmio. As pessoas não podem aceitar isso aqui, a gente não está falando de nome, não, a gente está falando de atitude. Essa atitude dessa pessoa que fica falando de trabalhador, de pessoa humilde, gastou
para brincar com a justiça brasileira. Exato, é isso mesmo. É muito sério, então precisamos estar unidos. Essa é a nossa proposta, é de estar unido, trazendo essa realidade para a população e mostrar que não falta dinheiro no Brasil. Falta uma boa gestão, uma transparência no recurso. Não é, senador? Isso mesmo. Eu quero, mais uma vez, destacar a sua postura ética. É o seu primeiro mandato de deputada federal e vem exatamente priorizando essa agenda, né? Combate à corrupção, combate ao desperdício, combate à irresponsabilidade na aplicação do dinheiro público, combate aos privilégios das autoridades. Nós temos que combater juntos, por exemplo, auxílio moradia. Isso é uma barbaridade. Tem trabalhador morando debaixo da ponte, tem trabalhador que dorme debaixo da árvore, e um dia eu estava em Uberlândia, vendo um prédio parado, em obras paralisadas, né? Chegou um cidadão e disse: eu moro ali, debaixo daquela árvore. Eu não tenho emprego, não tenho família, mas não fale em pobreza, ele me disse, não fale em pobreza, fale em oportunidades, porque se eu tenho oportunidade, eu não serei um morador de rua, não estarei debaixo da árvore. Traga aí uma moto niveladora, não é? Traga aí uma máquina, que eu opero a máquina e derrubo o prédio, porque eu sei operar a máquina. Agora, eu não tenho oportunidade. Enquanto isso, nós ficamos vendo gente com bom salário, obviamente, e auxílio moradia, além das outras questões. Senador, eu quero falar aqui, só interromper o senhor. O senhor acredita que temos parlamentares aqui no Distrito Federal que têm auxílio moradia? Pois é, é do Distrito Federal e precisa do auxílio moradia. Não é brincadeira, nós não podemos mais admitir isso. Então, tem auxílio moradia, tem verba indenizatória, que é aquela verba de ressarcimento, você faz a despesa e traz a nota e recebe, não é? Isso tudo custa. Às vezes as pessoas se equivocam, elas condenam o salário. Eu acho que o salário tem que valorizar a função. O que nós temos que condenar são os penduricalhos, que, na verdade, são utilizados para complementar o salário. Se o salário já é bom, não há necessidade de complementação. Eu vou dar um exemplo pessoal, você me desculpe, Paula, mas é preciso... Não, mas o senhor tem que... Eu acho muito importante o senhor trazer isso. Nesses primeiros 3 meses do ano, que eu já tenho o resultado da economia, eu economizei R$96 mil. Por quê? Porque eu dispensei o auxílio moradia, eu dispensei a verba indenizatória, eu dispensei também o apartamento funcional, eu não moro em apartamento funcional, em Brasília, não é? E dispensei os R$15 mil da verba indenizatória, além de uma boa parte, quase que a totalidade, né, da verba a cota de passagem, né, que nós temos uma cota de passagem, porque moramos em outro estado, então, para deslocar de Brasília a outro estado, eu estou me referindo aos meses antes da pandemia, porque aí você tem a passagem, né? Você tem que se deslocar. Eu estava trabalhando em Brasília. Então, foram os R$96 mil. Todos os anos eu publico um balanço da economia, dá R$1 milhão por ano. Então, se nós fizermos isso, 81 senadores, 513 deputados federais, veja a economia. Mas não é só isso, viu, Paula? Nós precisamos diminuir o número de senadores, o número de deputados federais, precisamos diminuir o número de partidos com mandatos e com acesso a fundo eleitoral, a fundo partidário. É uma reforma política importante, não é? Olha, senador, o senhor falou do senhor, eu vou falar um pouco de mim. Desde o primeiro momento, eu abri mão de todos esses privilégios também, viu, senador? Assim, quero deixar claro assim, que a gente abriu também mão
da aposentadoria especial, de regalias, coisas, não uso minha cota parlamentar, e isso é uma consciência exatamente essa que o senhor trouxe, porque nós somos servidores públicos, e o que acontece, muitas das vezes, esse penduricalho que as pessoas falam, é utilizado, muitas das vezes, por pessoas com responsabilidade, mas, infelizmente, não é isso que acontece com a grande maioria. E chegou o ponto, senador, só para você ter uma ideia, de um parlamentar que, inclusive, eu não gosto de ficar aqui falando de partido político, mas, assim, de um parlamentar da esquerda, R$20 mil de telefone. Hoje nós temos acesso ao WhatsApp, tem justificativa isso? Então, assim, é uma vergonha com as pessoas, como o senhor disse, que não têm oportunidade, as nossas crianças aí que estão precisando de uma educação com qualidade, sabe? Então, nós estamos num momento no Brasil, e que eu quero, assim, deixar para todas as pessoas que estejam aqui nos escutando, vamos defender o Brasil, vamos fazer o bem sem olhar quem, e defender boas ideias e boas ações. Porque quando a gente fica nessa polarização, muitas das vezes eu vejo que a oposição ela é oposição só simplesmente por oposição. Um contraditório é fundamental para que a gente possa ter uma democracia consolidada. Mas o atrapalhar, fazer o bem, é muito triste de a gente ver. Né? As pessoas, às vezes, essa questão... Oi? Eu estou vendo aqui alguns comentários, né, dos que estão nos acompanhando. O Evandro Mariano, por exemplo, ele diz o seguinte: boa noite, Paula e Álvaro. Meu pai fala desta reforma política desde 1988. É isso mesmo. Há quanto tempo nós falamos na tal reforma política? A reforma política envolve essas questões também, né? Número de parlamentares, número de partidos políticos. Ninguém está aqui condenando a criação de partido político, podem criar quantos partidos quiserem, mas meia dúzia de votos não basta para um partido político ter representação e receber dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário e ter acesso à rádio e televisão. Então, é preciso essa regulamentação. É isso por isso que nós insistimos com a reforma política, porque vai reduzir despesas, sim, e vai qualificar melhor o modelo político compatível com o que a população brasileira merece. Certamente, Paula, você está também nessa trincheira. Né? E eu vejo que essa questão que o senhor está trazendo aqui, de número de partidos políticos, ela é importante, não para a questão... precisamos dar democracia, como o senhor disse, possa criar vários partidos políticos, mas os partidos políticos hoje no Brasil, eles são poucos os que têm uma identidade realmente real, né? Porque nós pulverizamos, e muitas das vezes, e é importante dizer que esse número de partidos políticos foi aumentado no governo PT. Por que foi aumentado? Exatamente porque era mais fácil, foi naquela época do mensalão, e que era mais fácil fazer todas as negociações, e que isso foi amplamente divulgado. Então, é importante a gente ver as consequências da situação. Uma outra questão que o senhor traz é a questão... nós temos, assim, o fundo eleitoral, em março, logo que eu entrei, senador, eu fiz um projeto contra o fundo eleitoral. Também sou coautora ao fundo eleitoral ser realmente destinado ao combate ao coronavírus. E aí, trazendo isso, assim, porque, assim, para mim, algo desumano nós estarmos ali entregando um santinho numa época de eleição, ou um deputado, alguém que esteja, deputado não, algum prefeito que esteja concorrendo aí, ele faça com dinheiro público uma propaganda dele. Quantas pessoas não têm emprego, não têm o que comer? É uma vergonha para a população brasileira. Então, nesse sentido, nós não podemos aceitar que esse fundo eleitoral não seja utilizado de uma forma para a população. Eu também, senador, fiz um projeto aqui agora nesse momento de pandemia, que a gente tem uma redução salarial. São Paulo a Câmara Estadual de São Paulo já saiu na frente, porque nós não podemos falar de redução salarial quando nós não formos dar o exemplo. Né? Na Câmara Federal tem um projeto que realmente regulamenta esses tetos salariais, até porque a gente sabe que existe o teto constitucional, mas, como a senhora disse, os penduricalhos faz com que, muitas das vezes, o servidor público ganhe
R$ 100.000 por mês é um absurdo. Num país que tem pessoas que estão aí desnutridas, um país que é reconhecido no mundo como celeiro do mundo. Quer dizer, nós temos que viver conforme a nossa realidade. E aí eu pergunto para o senhor, trazendo um aspecto até dessa reforma, né? Uma das coisas, assim, eu concordo plenamente que temos que diminuir o número de parlamentares, o número de senadores, precisamos realmente diminuir, e a questão de como é feito esse voto, né, senador? Porque, assim, existem votos em regiões do Brasil que custam muito mais caro do que regiões que trazem realmente uma produtividade e a manutenção do Estado. Como o senhor vê isso? Bom, primeiro você colocou uma coisa muito importante, que em determinado período nós tivemos uma verdadeira fábrica de partidos políticos, não é? Nós temos mais de 70 pedidos de registro de partidos no TSE. Além dos partidos que já temos, tem mais de 70 pedidos de registro de partidos lá no TSE. Uma fábrica de partidos no país em razão exatamente do dinheiro público. Alguns imaginam criar um partido para levar vantagem, para se aproveitar, para obter recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, sobrevivência de pessoas, não é? Eu fui de um tempo em que partido político não tinha essa diorama toda e nós tínhamos que gastar do próprio bolso para presidir um partido. Hoje são assalariados, recebem salário para ocupar funções partidárias, porque há um generoso fundo partidário. Então, isso foi a motivação para o surgimento de inúmeras siglas, né? Porque eu digo sempre que nós não temos partidos no Brasil, nós temos siglas para registro de candidaturas. E a outra fábrica foi de sindicatos. Criaram milhares de sindicatos no país, não é? Isso também com um único objetivo, a sobrevivência de algumas pessoas, não é? E como sobrevivem à custa do dinheiro público e explorando a boa-fé dos trabalhadores. Então, essas reformas são essenciais. Nós não podemos falar, nós não teremos autoridade, não é, de exercer o nosso mandato se nós não adotarmos como bandeira, como causa fundamental da nossa atuação a eliminação desses privilégios todos. Porque há momentos em que a população é chamada a fazer sacrifícios, como agora. Nós aprovamos sábado no Senado Federal um projeto de apoio a estados e municípios que congela o salário dos servidores públicos até o final do ano que vem. Esse projeto tem que ser votado ainda na Câmara dos Deputados, não sei se foi votado hoje, né, Paulo? Mas, então, é um sacrifício que se exige em função do aprofundamento da crise econômica. Mas nós não podemos ter esse privilégio. Você fala em reduzir o salário, né? Eu acho mais econômico, o valor será mais significativo se nós eliminarmos os penduricalhos. Se nós eliminarmos os penduricalhos, nós não precisaremos reduzir salários nem agora e nem depois, porque se eliminarmos agora os penduricalhos em razão da pandemia, certamente eles não retornarão. Nós teremos condições de fazer com que essa decisão temporária se torne definitiva, e com isso a população ganharia muito. Olha, senador, eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo que a nossa batalha não vai ser fácil e tudo, e é verdade, mas, assim, é importante a população estar junto. E eu na realidade, assim, eu acredito que o senhor, com certeza, tem esse apoio também, mas eu fiz um projeto de lei para redução salarial e também redução de todos os penduricalhos, salvando as passagens aéreas, porque realmente precisamos dar essa condição para o parlamentar ir e voltar para o seu estado e tudo. Então, nós já fizemos esse projeto exatamente. Para reduzir a conta de passagem aérea. Isso, para que ele uma vez eu possa disse a um ex-presidente do Senado, eu disse a ele, olha, eu estou devolvendo 1/3 da minha cota todos os meses. É possível fazer isso. Por que você já não corta e anuncia que é uma economia que o Senado está fazendo? Mas isso
não aconteceu. Agora, é importante as pessoas, assim, é muito importante as pessoas entenderem o processo legislativo, porque somos ainda, tem muita gente boa, sabe, senadora, porque muitas das vezes as pessoas colocam numa vala comum. Todo deputado, todo político não tem boa intenção. Existe muita gente séria, sim, mas precisamos do apoio da população para que as coisas aconteçam, para que isso se torne mais público. E essa é a nossa intenção aqui na live, é trazer isso para a população, para que a população divulgue. E, mais uma vez, que a população ela defenda ideias, defenda ações, defenda exatamente o exemplo. E quando o senhor fala a respeito disso, é importante entender o seguinte, que quando a gente abre mão desse valor, infelizmente, nós não podemos, muitas pessoas falam, por que você não destina para tal instituição? Nós não temos esse direito, ele volta para o caixa da Câmara. Então, o ideal é que a gente pudesse realmente fazer uma destinação que atendesse a população, porque muitas das vezes a sociedade sabe muito melhor utilizar o dinheiro do que o próprio Estado, que é um Estado monstruoso, né, senador? Em determinado momento, eu que não recebia a aposentadoria de ex-governador, eu fui atender o apelo de algumas entidades que me pediram, olha, repasse a sua aposentadoria, que vai nos ajudar muito. Eu tentei fazer isso, apanhei horrores. Os que botam no bolso não apanhavam. E eu que queria fazer a doação, apanhei. Então, desisti dessa tentativa. Não fiz isso, deixei lá o dinheiro nos cofres do Estado. Se foi bem aplicado ou não aplicado, é outra história. Mas eu não consegui fazer isso, porque se voltaram, parte da imprensa se voltou, entendendo que eu não podia fazer essa cortesia, essa caridade, porque o dinheiro não era meu, mas os que estavam recebendo, engordando a conta bancária, não tinha nenhum problema. Veja como é, você está colocando uma questão que é fundamental que as pessoas saibam. Nós não podemos abrir mão e transferir, não é? Esse dinheiro que nós não usamos fica lá, nos cofres da Câmara, nos cofres do Senado. Essa que é a dura verdade. E, senador, a respeito também dessa reforma política, nós estaríamos também falando sobre todos esses privilégios aí. Eu quero, assim, quem entrou agora na live, quem está aqui nos assistindo, eu sou Paula Belmonte, deputada federal aqui do Distrito Federal. Nós estamos fazendo uma série de lives para trazer informação para toda a população, para que as pessoas possam, sim, defender e ter uma democracia verdadeira através das suas referências, do seu conhecimento. E aqui estamos apelando para que a gente não defenda nomes, defendemos ideias, ações e principalmente exemplo. Então, por isso eu digo que eu estou com muita honra de estar aqui com o senador Álvaro Dias, uma pessoa que já trabalha, já está no 4º mandato do Senado, trabalhando exatamente para a moralização do serviço público de um modo geral, principalmente combatendo aí a corrupção, os privilégios, e é uma pessoa que tem isso como na sua ação. Então, é muito importante que a gente não confunda as coisas e pense exatamente, vamos defender o que é bom para o nosso país. E é isso que todos nós queremos. Senador, quando a gente fala de reforma política, e aí, o motivo da nossa grande live aqui é exatamente sobre os privilégios políticos, e principalmente dos ex-presidentes, e infelizmente nós tivemos aí são quatro, né? Primeiro, Collor. Não, são 3, né? 3 que saíram através do impeachment, né? 3 ex-presidentes da República que saíram aí condenados e impeachmentados e recebem a contribuição todo ano. Nós estamos falando de 2019, um montante aí de 4,5 milhões do nosso dinheiro, do dinheiro da população, para essas pessoas, como mantendo um staff à disposição, mantendo aí, como o senador disse, a ex-presidente Dilma, umas férias de 40 dias em Nova York. É tão interessante essas pessoas estarem falando aí da população mais vulnerável, mais pobre, mas vão passar férias lá em Nova York, né? De vez passar férias lá na Venezuela, né? Vamos repetir os valores aqui, né? Então, quase 60 milhões de gastos, né, dos ex-presidentes. Aí, o mais antigo, Fernando Henrique, 15. Sarney, 14,3. Collor, 13.
Lula 9,9, mais recente, Dilma 5,4 e o Temer 816, quase 60 milhões de reais. Na média, tempo e recebimento, a campeã, medalha de ouro aí nessa Olimpíada da Farra com dinheiro público, a ex-presidente Dilma Rousseff. A melhor média de gastos, né, com essa farra, com esse privilégio. 60 milhões desde a época do Collor, né? Desde lá do Fernando Henrique, nesses anos. Fernando Henrique, sim. Desde o mandato do Fernando Henrique, final do mandato do Fernando Henrique, quando esses cálculos aqui foram feitos a partir daí. São 60 milhões de reais. É algo que não se justifica, não é? Veja, se o Supremo Tribunal Federal acabou com a aposentadoria de ex-governadores do Paraná recentemente, não é? Então, é preciso acabar também com estas mordomias. Vamos repetir, são 8 assessores cada presidente, são 2 veículos cada presidente, ex-presidente, né? Aí são 8 assessores com salários em torno de 14 mil, 10 mil reais. Aí vem combustível, manutenção dos veículos, diárias, hospedagem, viagens, etc. Então, só na última viagem do ex-presidente Lula, ele foi a Paris, Genebra e Berlim, ele gastou 150 mil reais. No ano de para receber um prêmio, senador, vamos falar aqui, para receber um prêmio e brincando com a justiça brasileira, um ex-condenado em 2 instâncias, é muito importante dizer, que recebeu um prêmio com a população brasileira, com o nosso dinheiro, né, senador? E a presidente Dilma fez 13 viagens internacionais no ano de 2019 com o dinheiro do contribuinte. Então, isso é justo? Não, isso não é justo. O que fazer? Vamos aprovar esses projetos. O meu lá no Senado, o da Paula Belmonte, lá na O meu é mais radical, né, senador? O do senhor fala sobre todos os condenados, e que é mais do que certo isso. Eu já falo de todos os ex-presidentes, mas o que eu quero assim dizer, senador, que aqui eu acredito na política do que não tem competição, queremos é que o povo brasileiro saia ganhando, e esse projeto do senador está desde 2016, pronto para ser votado lá na comissão, como o senhor disse, né? E estamos aí pedindo que a gente possa fazer uma pressão popular. Eu estou com um projeto lá na Câmara Federal também, para que acabe com esse dinheiro, essa pouca vergonha, essa brincadeira com o povo brasileiro, que está aí numa situação delicadíssima já há muitos anos, e infelizmente vamos estar passando aí pós-pandemia. Senador, eu tô vendo o senhor aí em casa com o neto. Como o senhor está aí nessa pandemia? Olha, trabalhando como nunca, isolado, mas trabalhando de manhã à noite. Veja, sábado, nós terminamos a sessão do Senado depois das 23 horas. Eu tinha sido convidado para participar de um debate na Globo News com o Haddad e o Ciro Gomes. E acabei pedindo licença para não participar, porque eu tinha que cumprir o meu dever como líder do Podemos no Senado, né, participar da votação de um projeto muito importante que transfere recursos aos estados e municípios, e foi fundamental que ficássemos, porque foi exatamente o nosso destaque que permitiu fazer justiça a servidores públicos da saúde e de segurança pública, porque eles foram retirados do dispositivo que congela os salários até 2021, dezembro. Seria uma injustiça, porque muitos deles já perderam a vida, outros estão infectados e outros correm sério risco de contaminação. Por isso, impedir que eles possam ser estimulados por uma progressão, por um avanço salarial nesse período dramático que estão vivendo, seria uma perversa injustiça. Então, nós conseguimos, como conseguimos também incluir os municípios, são cerca de 3 mil municípios, não é? Que possuem o regime próprio de previdência, e eles não estavam incluídos naquele benefício da suspensão do pagamento das dívidas da Previdência. Então, nós incluímos mais 3 mil. Então, valeu a pena participar da sessão,
mas eu estava dizendo que nós estamos trabalhando muito como você, não é? Diariamente, de manhã à noite, tentando resolver problemas à distância, né? E principalmente participando por videoconferência de debates com senadores, fora da sessão e depois na sessão, com esse sistema remoto de deliberação. É muito trabalho, mas isolamento, seguindo a orientação médica, seguindo a orientação científica. Nós também, eu estou aqui em sessão, já tive que até fazer participar de uma votação aqui, enquanto o senhor estava falando, eu estou aqui com o fone de ouvido aqui na sessão e no outro fone ouvindo o senhor, porque nós estamos trabalhando muito mesmo, e eu penso que é um bom exemplo, o Congresso Nacional está dando toda a nação, porque nós não paralisamos, e isso fez com que muitas coisas acontecessem, inclusive esse auxílio emergencial que chegou à população e agora está chegando para os estados, municípios e também aos microempresários. Então, é essencial que estejamos mesmo à disposição da população para que a gente possa auxiliar o máximo possível, né, senador? E como que o senhor está vendo essa questão pós-pandemia? Pois é, nós vamos sair da crise de saúde e vamos nos manter numa crise econômica sem precedentes, né? O déficit público deste ano previsto é de mais de 600 bilhões. Isso vai implicar crescimento da dívida pública de forma exorbitante. Senador, deixa eu só mostrar aqui para o senhor, ó. Pois não. Vem aqui toda hora me ver. Esse daqui é o Luiz Arthur. E aí, grande abraço. Galã aí. Muito bom. É o meu de 4 anos. Eu tive 6 filhos, né, senador? Então, o meninado aqui que não falta. Você tem que cuidar dessa gente e nós temos que trabalhar pensando no futuro exatamente dessas crianças, né? Então, nós vamos ter uma previsão aí de queda do Produto Interno Bruto recorde, né, de cerca de 5%, talvez 7% de queda do Produto Interno Bruto. Então, nós teremos grandes dificuldades de recuperação econômica, precisaremos fazer todas as reformas com urgência, né? Não podemos perder mais tempo, já se perdeu muito tempo, então as reformas são fundamentais, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política, sobre a qual nós já falamos bastante, né? São reformas fundamentais para que o país possa se recuperar, desburocratizando, com uma regulação competente, com segurança jurídica, garantindo ao investidor, ao empreendedor, que ele estará num país seguro. Tudo isso é fundamental para que o Brasil possa se recuperar e reduzir o número de desempregados, reduzir a distância enorme entre uns e outros, né, das desigualdades sociais. Nesse momento é fundamental que o governo seja rápido, seja célere, adote realmente essa política de crédito, linhas de crédito dirigidas à micro, pequena empresa, mas facilitando. O anúncio é fácil, o difícil é a execução. Está havendo uma distância grande do anúncio à execução. Então, é preciso facilitar, desburocratizar. Os empresários chegam no banco, 60% chega e volta. Bate e volta. Por quê? Porque taxa de juros altas ainda e dificuldades de oferecer garantia real. Aí que vem a presença do governo. O governo existe para isso. Eu não quero falar muito, viu, Paula? Mas é nesta hora que nós precisamos mais do governo. Pois é, nós já estamos chegando aqui a quase 50 minutos de live. Para mim é uma grande alegria ter o senhor. Nós já fizemos algumas, unidos aí contra o fundão, votando a favor da prisão substância, né? O fim do foro privilegiado. Foro privilegiado, prisão de na segunda instância. Então, com essas defesas todas, nós já tivemos juntos e vamos continuar juntos, e todos que quiserem vir juntos a essas pautas tão importantes para a nossa sociedade. É importante dizer... Uma coisa especial a você, em relação ao fim do foro privilegiado, está na Câmara, basta 2 votações de plenário. Eu peço a você que lidere esse movimento depois da pandemia. É evidente que agora é preciso que todos os deputados estejam em Brasília,
para que possam votar presencialmente. Não é? Então, são 2 votações apenas no plenário da Câmara e nós liquidamos esse assunto. Eu vou contar com você liderando esse movimento na Câmara dos Deputados. Com certeza. Precisamos, sim. No fim do foro privilegiado. Precisamos acabar com o foro privilegiado. Quantas mil pessoas têm o foro privilegiado, senador? Eu não tenho de cabeça mais assim. Mais de 55 mil pessoas. É muita gente. As pessoas acham que são só os políticos que têm, né, senador? Mas, na realidade, o grande número não são. Os 3 poderes do município à União. É evidente que o foro de um é diferente do foro do outro, não é? Então, nós que somos federais, o nosso foro é o Supremo Tribunal Federal. Prefeitos, vereadores têm como foro o Tribunal de Justiça. E os governadores têm o STJ. Portanto, são vários níveis de foro privilegiado. Mas são mais de 55 mil. Os magistrados, os juízes, todos eles possuem o foro privilegiado. Nós vamos acabar com essa excrescência. Isso é, sem sombra de dúvidas, um atraso. O fim do foro será o salto civilizatório, será o passo na direção da nova justiça que todos nós queremos, onde todos seremos iguais perante a lei. E é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, frisando a questão de nós estarmos apoiando boas ideias, fazer com que nós estejamos juntos, unidos. E qualquer pessoa que esteja aqui, eu tenho certeza que não há nenhum cidadão brasileiro que defenda a utilização do nosso dinheiro, do contribuinte, pessoas que estão aí passando mal, que não estão tendo um hospital de qualidade, uma saúde em colapso, porque ela não vai entrar em colapso, ela já estava em colapso. Isso que é uma realidade de muitos anos, exatamente não sendo investido dinheiro nosso, para que a ex-presidente Dilma, que foi impeachmentada, tendo aí 13 viagens internacionais, nós temos um ex-presidente que acabou de sair de uma prisão, que estava na prisão, ficou um tempo e mesmo assim tinha, sim, todos esses privilégios assegurados, pagos por nós. Então, nós precisamos... Não é, Paulo? Estava dentro e fora da prisão. Exatamente. Então, precisamos estar unidos nessa pauta. E com essa pauta, nós temos várias outras, que é exatamente acabar com o desperdício do dinheiro que é tão caro para todo trabalhador. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade do senhor estar aqui. Para mim, assim, me traz muita alegria. Quando eu conversei com o senhor, prontamente o senhor aceitou. Eu fico muito feliz com essa disponibilidade. Quero dizer que conte comigo lá na Câmara Federal, o que eu puder auxiliar, o que eu puder, assim, realmente estar fazendo com que a gente possa mostrar cada vez mais para a população a realidade do parlamento, que as pessoas entendam que não vamos colocar todos os políticos na vala comum, no sentido de que todos os políticos querem se dar bem. Não, nós temos aqui pessoas comprometidas com a população. E isso eu falo, assim, eu mesmo, sabe, senador? Porque eu nunca tive vida política, eu nunca tive contato com o meio político, mesmo morando aqui no Distrito Federal, e confesso ao senhor que eu entrei na Câmara, num primeiro momento, com preconceito. E quando a gente percebe, existem sim muitas pessoas querendo bem, com responsabilidade e tudo. Então, nós precisamos acompanhar, fiscalizar. E é isso que nós estamos pedindo, trazendo a informação, trazendo aqui essa oportunidade de cada vez mais as pessoas estarem conhecendo um pouco da realidade do dinheiro, tanto do bastidor do Congresso Nacional, quanto também do dinheiro do contribuinte aqui, que é muito importante dizer, o Estado não tem dinheiro, quem dá dinheiro para o Estado somos nós, unidos. Aqui precisamos fazer a utilização dele da melhor forma possível. Senador, eu quero aqui passar pelas considerações finais, agradecer, nós tivemos um pico aí de mais de 1.000 pessoas assistindo, e agradecer que nós temos vários aqui comentários trazendo exatamente esse apoio que nós estamos pedindo, e comentários de pessoas reclamando, mas a gente percebe o seguinte, que as pessoas podem até reclamar, mas que a gente seja um pouco mais inteligente, reclame da atitude, como eu estou dizendo, reclame da ideia, porque ficar ofendendo por besteira, eu não estou nem aí para isso, vocês me desculpem, meus amigos. Eu quero aqui uma ideia, porque tem pessoas que fazem, assim, uma coisa tão baixa, sabe? Então, assim, não estamos aqui querendo pessoas que têm argumentos fracos. Precisamos aqui ter ideia. Se está contra, não escuta, não veja.
né? Mas que a gente esteja unido aí para a população, para que a gente possa mudar esse Brasil. Esse Brasil é rico, esse Brasil tem um grande potencial no Brasil. Todo mundo está de olho nesse Brasil. A realidade é essa. Mas, infelizmente, tem uma coisa proibida aqui nesse Brasil. Sabe o que é, senador? Primeiro, a gente não pode... Muitas das vezes pensamos que precisamos ser politicamente corretos. E não, esse politicamente correto não existe. Existe o que é a defesa do nosso povo brasileiro. Essa é a primeira questão. E a segunda coisa, que são poucos o que têm acesso verdadeiramente a alguma coisa muito básica, que é a alimentação. São poucos que têm. Então, é muito importante saber o seguinte, nós estamos aqui falando de dinheiro nosso e muitas das vezes, ali perto da sua casa, aqui perto no Distrito Federal, nós temos algumas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, não tem saneamento básico, criança não tem uma água potável, e é isso que nós estamos defendendo, é a dignidade do povo brasileiro. Muito grata mais uma vez, e as considerações finais aí para o senhor, senador. Ó, quem apareceu aqui, senador. Ô, Felipe, como é que vai? Tudo bem? Um abraço. Olha, foi uma alegria, sabe, aqui do sul do país, falando aí com Brasília, não é? E conversando com todo o país e o mundo, né? Porque os brasileiros estão em toda parte, né, do mundo. E certamente, com saudades do Brasil, acabam nos acompanhando para se informar. Portugal, na Europa toda, enfim, nos Estados Unidos também, não é? Então, muitos brasileiros lá fora que certamente estão nos acompanhando. Mas foi uma alegria, Paulo. Quero cumprimentá-la mais uma vez pela sua atuação. Poucas vezes se vê alguém no primeiro mandato já com tanta desenvoltura, competência, coragem e disposição para a luta, como você demonstra já no seu primeiro ano, tá, agora no seu segundo ano de mandato. Foi uma honra participar dessa conversa com você, tratando de assuntos tão importantes para o Brasil. Não se preocupe com determinados comentários que são abusados, mas partem quase sempre de pessoas lunáticas, não é? Distantes da realidade. Mas se parece com ETs, né, que aparecem para tentar achincalhar, muitas vezes, a honra das pessoas de bem, mas nem sabem o que estão falando. Mais do que nunca, é preciso repetir Cristo, né? O ensinamento de Cristo. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que falam. Isso é fundamental para que a gente possa ter disposição de continuar. Porque se nós vamos nos incomodar com esses lunáticos, não é? Aí nós vamos jogar a toalha, desistir e ir embora cuidar da vida. Por isso, nós precisamos ter o estímulo. A maioria, né, que está aqui nos acompanhando, são certamente milhares de pessoas nos acompanharam nesse início de noite, nessa conversa, oferecendo o seu estímulo, a sua coragem, a sua fé. E é preciso ter fé em Deus, fé na vida e esperança de futuro. Não é? É isso que nós precisamos. Grande abraço a você, Paula Belmonte. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e obrigado por essa oportunidade honrosa. Grande abraço. Eu que agradeço a todos. Aproveito aqui para desejar realmente esse final de noite, uma noite abençoada. Exatamente o que o senhor falou, nós precisamos ter mais união, fazer com que as pessoas tenham mais informação para que elas possam verificar o seguinte. Eu achei uma coisa muito legal quando o senhor se posicionou assim, as pessoas às vezes ficam entrando nessas polarizações, e eu quero dizer assim que o senhor foi um grande defensor da carteira verde e amarelo, ficou aí falando no sentido de que não ter sido votado, quer dizer, partidos políticos que defendem os nossos jovens não deixaram ter essa oportunidade, os jovens terem essa oportunidade de trabalho, e é isso que nós precisamos, defender ideias, defender boas ideias para o Brasil. Um Brasil que seja, realmente nós estejamos unidos aí para que a gente possa dar mais dignidade ao nosso povo. Eu agradeço muito a todos que estejam nos vendo. Faça inscrição aqui no canal, quem está aqui no YouTube, entre lá no YouTube, que isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais trazer essa informação, para que as pessoas possam fazer as suas boas escolhas, para que o Brasil seja um Brasil abençoado, e já é abençoado, mas ele precisa brilhar mais, e a população tem que entender que só através dela é que nós vamos conseguir modificar esse Brasil, e através da política. Por isso que é importante conhecer
o ato da pessoa, não é o que ela fala, é o ato. E ver a história também. E a história do senador é uma história que já conta por si. É uma história de integridade, uma história de compromisso com o combate à corrupção. E também quero colocar aqui um pouco da minha história, essa pequena história de um ano, mais um ano que a gente vem com esse combate à corrupção, com a defesa das nossas crianças e principalmente trazendo exatamente a acabar com esses privilégios, não só políticos, mas de todos os setores. Muito grata, que Deus abençoe a todos e vamos continuando. Quem quiser, fala aí, dê a sua dica de qual é a próxima live, qual é o assunto que nós vamos trazer. Muito grata, viu, senador? Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que eu... Tem certeza?